E o Corinthians já criou uma lista de dispensas de atletas para a próxima temporada. Há necessidade urgente de redução de custos. Dessa maneira, o presidente Osmar Stabile, Fabinho Soldado e Dorival Júnior estão trabalhando numa relação de atletas que não ficam. Já dá para dizer que Romero, Charles, Félix Torres, Kaká, Héctor Hernandes e Thales Magno não permanecem para a próxima temporada. Jogadores caros que somados custam cerca de 3 milhões e meio de reais mensais. Dessa maneira, o Corinthians consegue baixar em mais de 20% a sua folha salarial, garantindo a possibilidade de reforços para o próximo ano e, ao mesmo tempo, entregando algo que o presidente Osmar Stabile tem cobrado, que é baixar custos. Romero tem contrato somente até dezembro e já é carta fora do baralho há algum tempo. Charles pode ser emprestado ou vendido, situação parecida de Félix Torres, que só não saiu ainda por falta de propostas. O Kaká foi comprado do futebol japonês, negócio extremamente caro que se transformou em processo, não faz parte dos planos e agora aguarda-se por ofertas para ele. Héctor Hernandes perdeu espaço no Corinthians e certamente vai acabar sendo negociado. Para completar, Thales Magno pertence ao New York City, está emprestado até o fim da temporada e será devolvido ao time americano. O Maicon faz parte dos planos da diretoria do Corinthians, embora as tratativas com o Shakhtar sejam complicadas. O Timão deve 1 milhão de euros à equipe ucraniana e pretende mantê-lo por empréstimo, mas vai depender dessa negociação com o time da Ucrânia. Sobre Angeleri, esse lateral interessa, tem contrato somente até dezembro e as conversas entre Corinthians e Angeleri para a extensão desse vínculo estão em fase adiantada. Desses nomes que eu citei que não ficam, você gostaria que alguém permanecesse no Corinthians? E sobre reforços, tem algum jogador que você acha que caberia no Timão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians e o Sub-23 do Timão, que já foi extinto, não deixou saudades. Pelo contrário, deixou prejuízos e ações na justiça. Já são 11 processos contra o Corinthians por causa do time que foi formado em 2018 e extinto em 2021. Corinthians Sub-23, que participou sem nenhum sucesso dos campeonatos paulista e brasileiro de aspirantes. Não existiram títulos, a folha salarial era de quase 4 milhões de reais por ano, e além disso foram 11 processos movidos contra o Timão. Esses 11 processos já se transformaram em cobranças de 3.740.000 reais. Só para lembrar, o mais alto desses processos, movido pelo volante Cauê, que acaba de conseguir na justiça uma vitória. Ele vai ter direito a 2 milhões e meio de reais que serão pagos pelos próximos anos. Para completar, em relação ao Corinthians, o time praticamente pronto para a partida contra o Vitória nesse sábado no Barradão, confronto importante, até porque o Vitória é o primeiro time na zona do rebaixamento e em caso de triunfo contra o Corinthians vai diminuir para apenas 2 pontos a vantagem do Timão em relação ao time baiano. O provável Corinthians tem Felipe Longo no gol, Charles, André Ramalho ou João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Bidu, Ranieri, Martínez ou Carrilho, Bidon e Garro, na frente Memphis e Yuri Alberto. Hora de falar sobre uma nova parceria no Corinthians. O Timão deve rescindir nos próximos dias o contrato com a Índigo, empresa que administra o estádio da Neoquímica Arena desde 2018. A nova operadora não teve seu nome revelado, mas as negociações estão em estágio avançado. Essa empresa já se comprometeu a adiantar o dinheiro da multa rescisória de 11 milhões de reais, além de pagar um bônus ao Corinthians pelo acordo. A parceira também ficou de garantir 40% do faturamento líquido do estacionamento. Só para completar, o contrato com a Índigo é considerado lesivo pela atual diretoria. Tudo porque, entre outras coisas, a empresa ficou isenta de pagar aluguel sempre que não atingiu um determinado faturamento. Essa cláusula, obviamente, não estará presente no novo acordo. Quero falar agora sobre o Corinthians, que prepara mais cortes. Na semana passada, Alex Brasil e outros 2 funcionários das categorias de base foram dispensados. Nessa quinta-feira foi a vez de Lúcio Blanco, funcionário do Corinthians há 22 anos, ser dispensado. O Lúcio atuava como gerente de arrecadação da Neoquímica Arena, chegou a ser acusado de assédio moral, houve uma sindicância interna que não conseguiu confirmar as acusações. Ainda assim, em meio à necessidade de reduzir custos, Osmar Stabile o dispensou. E não vai parar por aí.
nas próximas semanas e até o fim do ano. A ideia é demitir funcionários do centro de treinamento do time profissional, das categorias de base e também do clube social. O momento seguinte será de redução de custos em relação à folha salarial do time principal. O Corinthians entende que não vai conseguir manter o atual custo se quiser se tornar um clube saudável. Dívidas do Corinthians nos 8 primeiros meses do ano já haviam elevado o custo e a pendência alvinegra para 2 bilhões e 700 milhões de reais, ao temor de que o Corinthians feche 2025 com mais de 3 bilhões de reais de dívidas totais. Só para registrar também que até julho o Corinthians já havia desembolsado 256 milhões de reais, com direitos de imagem, salários, premiações, entre outros. É o famoso gastos com pessoal. Se você divide 256 milhões por 7 meses, você chega à constatação de que o Corinthians está gastando 36 milhões e meio de reais com toda essa galera. Diante dessa realidade, o Corinthians vai precisar reduzir custos. E isso será atingido também, ou será percebido também no departamento de futebol, com a saída de atletas que custam alto demais. Memphis Depay, em caso de qualquer proposta razoável, será convidado a aceitar ou ouvir com carinho tais ofertas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, conto para vocês. Hora de falar sobre o Corinthians com um climão. Maicon, Hugo Souza, técnico Dorival Júnior, todos saíram em defesa do trabalho de Fabinho Soldado depois da vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro no último sábado. E vários dos jogadores do Corinthians que têm se manifestado afirmam que a questão política do Corinthians tem interferido na falta de resultados alvinegros desde o início da temporada. Pois bem, o pessoal da diretoria não tem gostado nem da defesa ao Fabinho Soldado, muito menos desse discurso de que a parte política atrapalha o departamento de futebol. Até porque, vamos lembrar que antes de o Augusto Melo sofrer o impeachment, foram os atletas do Corinthians que levaram faixas para dentro do campo antes da partida começar, pedindo e defendendo Augusto Melo. Uma dessas faixas dizia: "Estamos com você, presidente Augusto Melo". Você também vai se lembrar que vários atletas do Corinthians usaram suas redes sociais para demonstrar apoio ao presidente, que acabou sofrendo impeachment depois de ser indiciado por lavagem de dinheiro, crime qualificado, enfim, uma série de circunstâncias que viraram alvo de investigação policial e estão na justiça. Então, dá para dizer que se os jogadores estão contrários, se incomodam com a política entrando no ambiente do futebol, vale a lembrança de que foram eles quem levaram primeiro a política para dentro do campo. Queria contar para vocês que o incômodo dos dirigentes para com essa defesa do Fabinho Soldado se dá pelo fato de o Fabinho Soldado ter a cara do Augusto Melo. E o que mais pega para os atuais dirigentes alvinegros é o fato de o Fabinho Soldado, pouco antes de o Augusto cair, ter garantido um enorme aumento salarial. Ele chegou ao Corinthians ganhando 250 mil reais por mês. E coisa de um mês antes de o Augusto cair, o Augusto promoveu o Fabinho, que passou a ganhar 430 mil reais mensais. Dentro do Corinthians, há muitas suspeitas em relação a esse aumento de última hora promovido, concedido pelo Augusto Melo. Até por isso já contei para vocês que o Fabinho Soldado parece estar com os dias contados, ao que tudo indica ele cai assim que a temporada atual terminar. E o Corinthians está perto de alcançar 100 milhões de reais em bilheteria somente na temporada de 2025. Timão que jogou 32 partidas como mandante, somando todas as competições, e tem até agora 91 milhões de reais com vendas de ingressos. A média de 2 milhões e 800 mil reais de arrecadação por jogo, número extremamente interessante. Vale a lembrança de que eu estou me referindo apenas a valores brutos, excluindo impostos e tudo mais. Certamente a arrecadação com bilheteria é menor. De qualquer forma, dá para cravar que o Corinthians já teve nos seus jogos como mandante mais de 1 milhão e 300 mil torcedores. É óbvio que vários desses torcedores estiveram mais de uma vez no estádio. Você sabia que Palmeiras e Corinthians tentaram a contratação de um mesmo jogador na janela da metade do ano? Jordi Alcivar, volante de 26 anos de idade do Independiente Del Valle e da seleção do Equador. Negociação com o Palmeiras acabou não avançando depois que o Verdão contratou Andréas Pereira. Já o Corinthians teve problemas em relação ao transfer ban que o impediu de efetuar essa negociação. Informação sobre o interesse dos clubes paulistas foi divulgada pelo próprio Independiente Del Valle ao jornalista André Galvão, meu parceiro de SBT. Galvão está no Equador para acompanhar o jogo do Independiente Del Valle com o Atlético Mineiro, partida que acontece nessa terça-feira e vale vaga na final da Sul-Americana.
Se você não conhece o Alcivar, te trago detalhes. Jogador de 26 anos de idade, titular absoluto da seleção equatoriana nos 2 últimos amistosos. Empates contra México e Estados Unidos. Contra o México, inclusive, ele marcou o gol do empate em 1-1. Temporada atual pelo Independiente Del Valle de 37 jogos, 3 gols e 3 assistências. Atleta que surge na LDU, passa pelo Charlotte FC, lá dos Estados Unidos, volta para o Equador para jogar no Independiente Del Valle e na temporada passada atua pelo Leão do México. Dá para dizer que apesar da falta de acordo nessa janela, o Alcivar segue na mira dos 2 clubes paulistas e qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês. Combinado? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.